De volta com o Educador Entrevista, começo meu bate-papo aqui com o vice-prefeito eleito, doutor Ricardinho. Obrigado pela participação conosco, boa tarde. Obrigado, Luciano, boa tarde. É uma honra agora estar no programa como vice-prefeito eleito. É motivo de muita honra, muita alegria, o coração ainda está batendo mais forte ainda não caiu a ficha, né? Foi no domingo a eleição, hoje terça-feira, ainda nem consegui agradecer todo mundo, eu ia fazer uma postagem no Facebook, pegar as fotos da campanha, e ainda nem tive tempo, procurei responder as mensagens que eu recebi, as ligações, e assim, um motivo de muita alegria e muita responsabilidade, né? Nós temos muito trabalho pela frente e estamos com muita energia para poder administrar a cidade e contar com o apoio de todos os batataenses, né? E a gente sabe da maratona, que é uma campanha, né, mesmo sendo uma campanha tão atípica quanto essa, né, Ricardinho? Uma campanha com pandemia, com regras eleitorais novas, mudou muita regra aí. É uma campanha que, né, a gente não foi massacrado pelo número de jingles, né? Porque antes a gente tinha jingles dos candidatos, dos vereadores, era carro de som o tempo inteiro. Essa foi mínimo nesse sentido, né? Então foi bem diferente mesmo e difícil, inclusive, de tentar fazer a informação chegar ao eleitor. É verdade, foi atípica, mas apesar de ter sido curta e apesar da pandemia que evitou aquelas visitas de casa em casa, né? Apesar disso, foi uma campanha que nós tivemos muita energia para fazer a campanha, né? Agora a gente está ainda meio cansadão por causa nós visitamos as empresas, gravamos os programas de televisão, foram 30 programas de TV. Nós que tínhamos um tempo muito grande de televisão e nós nunca fomos governos, o nosso programa era mais de propostas, o que a gente pretende fazer. Não o que a gente já fez, porque a gente nunca teve na administração. Então, isso também estava requerendo um tempo muito grande nosso, uma concentração muito grande para poder levar ao eleitor as propostas com o pé no chão, as propostas viáveis, porque depois vem as cobranças e a gente precisa estar ao contento de quase 16 mil pessoas que acreditaram no nosso projeto e votaram no nosso nome, né? Uhum. Então, foi bem estressante. Visitamos várias empresas da cidade, visitamos a zona rural, tivemos reuniões com vários setores da sociedade, reuniões virtuais, né? Teve o debate da educadora, que também engrandeceu demais o processo democrático. Teve sabatinas, né? Tanto de vice quanto de prefeito. Então, eu acho que a rede social, eu acho que o eleitor pôde conferir e comparar todas as propostas e eu acho que a eleição foi muito boa. E como é que foi com o seu pai lá, né? Que a gente sabe, né, a importância do seu pai aí na sua carreira política, né? Esse acompanhamento do seu pai aí durante a eleição, em especial com o resultado, né, no último domingo. Meu pai não conseguiu, né, se eleger como vereador, o que eu pessoalmente, particularmente, fico muito triste, porque ele gosta, né, e ele sempre foi um vereador muito atuante, mas ele não saiu por causa da pandemia, ele ficou só em casa, só nas redes sociais, então, e ele ficou muito feliz com o resultado nosso, né, meu e do Juninho. Meu pai é uma pessoa muito experiente, um político experiente, está na política desde 88, né? Já teve vários mandatos como vereador, várias candidaturas como prefeito, como vice-prefeito, como deputado. Então, é uma pessoa com quem eu vou contar para poder nos auxiliar, nos orientar, nos aconselhar sempre que preciso. Então, eu tenho, graças a Deus, essa oportunidade de ser filho de uma pessoa que foi e é tão importante para a nossa cidade, na área da saúde, na política, e uma pessoa que eu me orgulho demais da conta. Então, assim, ficamos felizes pelo resultado da majoritária e entendemos também o resultado do legislativo, né? As pessoas têm optado pela renovação, pela juventude, né? Tantas pessoas
que foram eleitos, vereadores novos, que ainda não tiveram oportunidade, que já fazem um trabalho tão bom para a nossa cidade. Nós mesmo, eu e o Juninho, somos mais jovens, pregamos aquela questão da renovação, que Batatais precisava de renovar a política, e a população, a maioria da população entendeu isso, e acredito que levou isso tanto para o Executivo quanto para o Legislativo. Então, ficamos muito felizes com o resultado. Eu quero aproveitar para conversar com os espectadores aqui que estão mandando os primeiros recadinhos, né? Primeiro, a Carol, que está mandando abraços ao Juninho e Ricardinho, está muito feliz, dizendo que ama vocês. Márcio Erval e Clarissa Miguel, parabenizando aos candidatos eleitos Juninho e Ricardinho, que Deus abençoe em essa nova caminhada e que Batatais tenha uma administração grandiosa para o bem do nosso povo e que esteja abençoada nas mãos de pessoas simples como vocês dois. Estão felizes por terem feito parte da equipe, o Márcio e a Clarissa, e também a Carol aqui mandando abraço. Juninho, obrigado pela participação conosco aqui, boa tarde. Boa tarde, Luciano, boa tarde a toda a população de Batatais que nos acompanha e que nos prestigiou nessa última eleição do dia 15 de novembro. Nós estamos aqui, eu junto com o Dr. Ricardinho, à disposição de toda a nossa população, né, para poder bater um papo, para poder conversar e falar um pouquinho sobre a nossa cidade, sobre um pouco do que a gente acredita, sobre os projetos e ações que nós pretendemos implementar no nosso município para melhorar a qualidade de vida de toda a nossa população. Perfeito. Conversava com o Ricardinho no primeiro bloco, né, a respeito justamente disso, né, de ser uma campanha atípica, né, com regras eleitorais novas, com pandemia em andamento. Foi de fato um desafio. Foi um grande desafio. Nós enfrentamos toda essa questão da Covid, toda a questão de a gente seguiu muito à risca essa questão das regras sanitárias, as orientações dos órgãos competentes, a questão da utilização de máscara, o álcool em gel para poder sempre estar esterilizando, limpando as mãos. Mesmo nos locais que nós íamos visitar, nos bairros, nas comunidades, nas fábricas principalmente, nas indústrias, nós sempre mantemos todas as orientações dos órgãos de segurança e todas as questões e as regras sanitárias foram cumpridas. Desde o uso da máscara, repito aqui a questão do álcool gel. Então, o nosso objetivo foi esse, fazer uma campanha bem transparente, com muito diálogo, próximo das pessoas, só que sem aquele calor, Luciano, que era constante nas demais eleições, que tinha um abraço, tinha o aperto de mão, né? Então a gente manteve esse distanciamento social, mas estivemos sempre presentes, mesmo com todas essas restrições. Perfeito. Vocês ontem estiveram em São Paulo, né? A pergunta aqui do Claudinei, né? Por que esse diferencial aí, né? E como teve energia logo depois da campanha da vitória, viajar para a capital aí? Ontem nós tínhamos uma agenda em São Paulo, nós até estávamos aguardando a confirmação, né? Então, no período da noite, eu falei com o Rafael Silva, com alguns deputados, o pessoal quer receber a gente na Assembleia, só que eles acabaram ontem pela manhã mesmo, por volta das 10 horas, remarcando a nossa agenda. Então, provavelmente a gente vai voltar lá na quarta ou na quinta-feira. O nosso objetivo principal, a gente sabe, é o quê? É arrecadar, trazer recursos para o município, né? Porque a gente sabe que o poder de investimento do município hoje, Luciano, é muito pequeno. Nós temos já os recursos, a sua grande maioria, já comprometidos, tanto com a folha de pagamento dos nossos servidores, como as questões que são obrigatórias, os percentuais constitucionais obrigatórios, seja na questão da educação ou na questão da saúde. Então, o poder de investimento do município ele fica um tanto quanto limitado. Então, o nosso objetivo é já começar a fazer esse trabalho para buscar recursos junto ao governo do Estado, às secretarias de Estado, aos deputados estaduais e federais e também junto ao governo federal, junto aos ministérios. Inclusive, hoje pela manhã a gente esteve numa outra emissora de rádio aqui em Batatais, na Rádio Difusora, e naquele momento o Ricardinho chegou um pouquinho antes, eu tive que atrasar um pouquinho, porque às 7h30 da manhã eu entrei em contato direto com um amigo nosso que trabalha lá no Ministério do Desenvolvimento Regional, na Secretaria de Mobilidade Urbana, e ele estava me falando sobre alguns recursos e alguns projetos para a gente encaminhar para a Secretaria, que lá tem alguns recursos, o que a gente tem aquela grande discussão, aquela grande problemática na grande maioria dos municípios, que é a falta, às vezes, de projetos, dessa gestão de convênios, que nós acreditamos que é uma das questões importantes que nós vamos implementar nessa próxima gestão. Um departamento, uma secretaria, um local onde nós possamos realmente fazer essa gestão de convênios e de projetos para buscar o máximo de recursos possíveis, tanto na esfera federal, como também na esfera estadual. Perfeito. Uma outra
questão aí, né, a ser tocada e implementada, né, justamente esse período agora de transição, né, de tomar ciência do que está em andamento, né, para fazer uma transição mais tranquila. Como é que está esse diálogo aí? Na entrevista de ontem do prefeito José Luiz, ele já colocou, né, a estrutura da prefeitura à disposição para essa transição. Como é que vocês pensam em fazer esse trâmite? Exatamente, Luciano. Inclusive, esse ano, como foi um ano muito atípico, né? Não só na questão eleitoral, dos procedimentos e dos moldes da campanha, mas nós teremos também um tempo muito curto de transição para iniciar a nova gestão. Ontem o prefeito Zé Luiz já se colocou à disposição na radiodifusora também, em entrevista, e o nosso objetivo, nós já estamos discutindo uma equipe de transição para ter esse diálogo aberto com a gestão pública, para a gente poder tomar conhecimento de todos os detalhes, de todas as ações que o governo também já está tomando para essa virada de ano, para essa virada de mandato, e com isso a gente ter acesso aos dados para poder até facilitar na tomada de decisões. Para o Ricardinho, pela campanha limpa e honesta, acredita muito aí e vibrou a cada momento da campanha, Ricardinho. Obrigado, Dila, obrigado. Um dos fatores da campanha é isso, né, também, né, Ricardinho? Mesmo o contato pessoal, direto, mais próximo, mais caloroso não havendo, esse grupo que se enumera aí, né, esse volume das pessoas à volta e das amizades que se faz. Com certeza, né, Luciano? Teve uma criança, inclusive eu acho que ela ligou aí no segundo bloco, que quis conhecer o Juninho e o Ricardinho, de qualquer jeito. Aí nós falamos assim, nós vamos lá na casa dela, nem que não marque nenhuma empresa hoje, mas a nossa prioridade vai ser essa. E nós chegamos lá, uma criança colocou o café da tarde para a gente, fez pão de queijo, abraçava a gente. Então isso aí não tem preço, né? Isso aí é o que vale. E isso nós encontramos esse calor nas empresas, os funcionários, todos os lugares que a gente foi, que a gente reunia, o pessoal abraçava a gente, confiava na gente. Então isso é muito bom, muito, muito gostoso essa parte da campanha. Agora fica a alegria de ter quase 16 mil votos, muita gente acreditou na gente, e ao mesmo tempo agora vem o senso de responsabilidade, né? Da gente poder fazer essa transição que vocês comentavam do governo, para a gente escolher toda a parte técnica que vai nos ajudar na administração e para a gente poder fazer o trabalho que a gente se comprometeu a fazer. Perfeito. Aqui com a gente também, Paulo Canha, essa é direto para o Ricardinho também, né? Parabenizando os dois pela vitória, né? E congratulando aí pela vitória. Meu sogro, que é um grande artista das topiarias, que é um grande entusiasta do carnaval e que sempre torceu por nós. Todo dia ele ia lá em casa, e aí, como é que tá? Quais são as novidades e tal? Então, agradecer demais de coração o envolvimento e estamos juntos sempre, graças a Deus. Nosso parceiro do teatro lá, está sempre com a gente lá, né, visitando. Carlos, parabenizando também, diz que desde os 16 anos fazia entrega de jornais aí na casa do Juninho e ficou muito contente com a vitória. Carlos, muito obrigado aí pela sua mensagem. E esse momento que a gente tem é um momento muito de gratidão, como o Dr. Ricardinho mesmo disse, né? Uma gratidão muito grande pela confiança que as pessoas depositaram em nós. Elas acreditam que nós somos capazes, nós temos a competência necessária e nós nos preparamos para poder fazer uma gestão eficiente, com prestação de serviços públicos com qualidade para toda a nossa população. Então é gratidão primeiro a Deus, depois a nossa família, ao Dr. Ricardinho, meu amigo, meu vice-prefeito. Hoje não é nem vice-candidato a prefeito, né, Luciano? A gente acostumou com a campanha, né? Meu vice-candidato a prefeito, nosso vice-prefeito de toda a nossa cidade. E o importante, Luciano, é que a gente tem que trabalhar para a cidade. Dia 15 foram as eleições, eu penso que nós não temos nem adversários, nós temos concorrentes que também têm projetos para apresentarem para a nossa sociedade, para a nossa comunidade e poderem dessa forma realizarem um trabalho e implementarem os seus projetos e as suas ações no nosso município. Dia 15 já passou, as eleições passaram, independente de partido político, independente de nome, o que importa é Batatais e as pessoas que aqui vivem. E esse é o nosso objetivo principal, ter diálogo, ter transparência e ouvir as pessoas. Todo mundo, Luciano, eu acredito que todo mundo tem um bom projeto, tem uma boa ideia e todos podem contribuir para a gente fazer e construir uma cidade melhor. Perfeito. Guidete, parabenizando a vocês,
pedindo aos mesmos que olhem para os mais necessitados, está à disposição para ir a Brasília, falar com o deputado Capitão Augusto e com o Major Olímpio, que eu acredito que sejam do partido dele aí. E, Ricardinho, esse foi a sua primeira fala junto à educadora, né, após aí o resultado das eleições. De fato, né, a pandemia agravou essa questão do público mais necessitado e que vai necessitar de um olhar mais atento a partir de agora. Sim, Luciano, essa é a nossa missão, né? Porque o político ele tem que servir a população e não se servir da política, né? Normalmente, até a gente conversou com um empresário, um dos empresários de uma empresa grande de batatais, que falou isso para a gente, falou: queria saber por que vocês colocaram o seu nome à apreciação da população, porque normalmente são pessoas mais velhas que se candidatam, que já se serviram da cidade e agora eles já estão tranquilos para servir a população. E aí nós falamos, olha, nós já temos muito trabalho prestado no município e nós já temos a condição de poder servir a população. E eu penso que principalmente a população mais carente, principalmente por causa da economia, que vai ter uma crise jamais vista, nós vamos ter que ter muito pé no chão e ter a questão social muito bem planejada para poder as pessoas de Batatais de maior vulnerabilidade poder ter acesso ao básico de sua subsistência e ter na prefeitura uma parceria, ter um olhar mesmo especial, e para isso a gente conta com pessoas que lidam com a questão da assistência social há muitos anos em Batatais, que sabem ajudar o próximo, e se Deus quiser todas essas pessoas vão estar do nosso lado e nós vamos promover uma grande união política para a gente poder cuidar principalmente dessas pessoas. Perfeito. Também aqui com a gente Igor Bigu, parabenizando o Juninho e Ricardinho, tenho certeza que farão um belo trabalho. Também aqui Silvana e Dona Cacilda com a mesma questão, né? No debate você disse que o fundo social aí seria assumido talvez pela esposa do Dr. Ricardinho, né? Como é que está esse diálogo aí? A Dona Cacilda querendo saber quem será a primeira-dama. Nós já estamos anunciando aqui na Educadora, né, um concurso para a primeira-dama. Né? Então, você, moça, que está interessada aí, né, num prefeito recém-eleito aí... Está sem nenhuma inscrição ainda, né, Luciano? Mande uma carta para a gente, tá certo? Que nós vamos aí intermediar um concurso, quem sabe, né? A gente não faz aí, né, uma noiva para o prefeito. Mal assumiu a prefeitura, que é uma bomba, a gente vai dar outra, que é uma noiva. Pois é, tá difícil, né? Como o doutor Ricardinho falou, tá difícil, viu? Abriram-se as inscrições, mas não tem nenhuma interessada, né, doutor? Tá difícil. Tá complicado. Mas essa é uma questão que ficou muito... A gente bateu muito papo a respeito dessa questão, Luciano. Até porque o Fundo Social é um dos bons projetos que nós temos em Batatais, né? Que é a questão do projeto Renascer. Então, é um projeto maravilhoso. E a gente costuma dizer para as pessoas que tudo que é bom no município, independente de quem seja o prefeito, de qual que seja a gestão, tudo que é bom a gente tem que dar continuidade e, se possível, a gente tem que implementar novas ações e tem que melhorar. E nosso objetivo é esse, principalmente com a questão da terceira idade. Eu disse no debate também que eu valorizo muito as pessoas da terceira idade, porque eu tenho como exemplo o meu avô, que agora fez 90 anos, a minha avó, 87 anos, e são as pessoas que guiam a nossa família, que são o nosso norte, são as pessoas que já contribuíram, já colaboraram com a nossa cidade, e nós não é mais do que obrigação do gestor e das pessoas olhar e ter um carinho especial para o Fundo Social e para toda a terceira idade. Nosso objetivo também, Luciano, o doutor Ricardinho, ele já conversou com o pessoal do Claretiano, que a gente tinha o CASE, né? Foi uma conversa informal, um bate-papo informal, mas nós estamos aguardando uma agenda para a gente poder tentar tratar essa questão com os claretianos, para poder reimplantar esse projeto. Independente de quem foi o projeto, de quem era um bom projeto para a cidade, o pessoal que frequentava adorava, era muito bem servido, era uma prestação de serviço com uma qualidade fora do comum, excelente, e nós vamos buscar também retornar e resgatar isso, né? E em relação à questão da Paula, no debate, foi uma questão que eu ressaltei, tipo assim, a gente não tem a primeira dama, mas a gente tem a Paula, que é a esposa do Ricardinho, que está aí disposta, também está a todo vapor, e se ela aceitar, se o doutor Ricardinho também aceitar, e ela disse que já está à disposição, né, Ricardinho, para poder ajudar e auxiliar a gente. Inclusive no debate, como foi uma pergunta que a gente não esperava e que pegou de surpresa,
ela ficou muito emocionada, né, no dia do debate, ela até chorou, os familiares dela estavam com ela assistindo o debate lá em casa, e todos choraram, se emocionaram, ela agradeceu e ela ficou super feliz com o convite. A gente já tinha comentado a respeito do Fundo Social, tem a mãe do Juninho, o Juninho tem 2 irmãs, tem a minha esposa, é lógico que tem muita gente para poder auxiliar nessa questão, mas ela ficou super feliz, super emocionada, e eu também, quando estava nos bastidores, quando o Juninho falou, também ficamos muito emocionados, foi um ponto muito legal do debate. Inclusive, você estava falando, a gente estava comentando aqui do alto nível da campanha, né, Luciano? Sem dúvida. Eu quero parabenizar todos os nossos adversários, os candidatos, as pessoas que colocaram o seu nome à disposição, que não é fácil, né? Ainda mais num período de crise. E eu achei a campanha realmente de alto nível, os programas eleitorais, o debate, as sabatinas, a educadora sempre atenta à questão da democracia, e isso daí foi tudo muito, muito bonito. O Dr. Mazzaron me ligou para o Juninho, ligou para todos os outros adversários do dia anterior da eleição, desejando boa sorte, uma atitude nobre. Eu acredito que o saldo da campanha foi um saldo muito positivo, tirando questões pontuais de alguns eleitores, de um lado ou de outro lado, na rede social, isso a gente não tem controle, mas assim, foi muito alto nível, eu considero essa campanha, essa eleição foi muito bonita. Aproveitando esse gancho aqui, né, o Rogério, né, perguntando ao Juninho, parabenizando você pelo discurso de conciliação realizado durante a votação e após a eleição, e pergunta qual a sua visão a respeito das ameaças feitas por alguns correligionários, né, que estão fazendo com alguns componentes do atual governo. Bom, eu desconheço até, né? Porque eu falei para o doutor Ricardinho, depois que a gente deu as entrevistas, né, tanto para a TV Educadora, como também para a Rádio Difusora e os demais veículos de comunicação que nos procuraram, né? Naquele momento, muitas pessoas nos ligando, mandando mensagem. Até hoje pela manhã, eu estava falando na Rádio Difusora com o Ricardinho, eu falei assim, vou ter que tirar um dia, Ricardinho, para poder responder. Eu vou responder todas as mensagens. Só no WhatsApp, estou com quase 700 conversas no WhatsApp para responder, que eu ainda não consegui responder. Né? Ligações, mais de 200 ligações que eu preciso retornar. Então, a gente vai ter que tirar um dia para poder pôr o telefone no modo avião e tentar responder todo mundo, porque a gente vai respondendo também, as pessoas vão retornando e as mensagens vão subindo. Né? Mas eu acho lamentável qualquer tipo de ameaça, e a gente vive numa democracia, todo mundo tem a sua opinião, tem o seu projeto, tem o seu propósito acima de tudo, e o nosso propósito sempre foi apresentar projetos, dialogar, ter transparência. Então, é como o doutor Ricardinho disse, às vezes algumas questões fogem do controle, não dependem da nossa opinião, não dependem da gente. Nós tivemos uma campanha de alto nível, com apresentação de propostas, de projetos. O debate demonstrou isso, o debate foi um debate muito qualificado, um debate que só se falou de projetos e de propostas para a nossa cidade, e eu acredito que quem tem a ganhar com isso é a nossa população. Então, essa questão eu ainda não recebi, depois se puder me passar, eu não estou conseguindo entrar na rede social também para responder minhas mensagens, tanto no Facebook como no Instagram. Ontem eu comecei a responder Instagram, né? Respondi uma tantada de mensagem, compartilhei algumas outras imagens, agora falta ir para o Facebook, que eu ainda não estou conseguindo acompanhar. Mas nós vamos responder todas as mensagens, e a gente tem que deixar claro, tanto eu e tenho absoluta certeza que o doutor Ricardinho, nós não compactuamos com qualquer tipo de ameaça, com qualquer tipo de debate, discussão que afronte a democracia. Todos têm a oportunidade, eu nem penso que nós somos concorrentes, eu penso que nós somos, nem penso que nós somos adversários, eu penso que nós somos concorrentes pleiteando um espaço para poder apresentar o que a gente acredita que seja o melhor para a nossa cidade. Então, qualquer tipo de ameaça, qualquer tipo de perseguição, nós somos completamente contra, e nós não concordamos com essas atitudes, independente de quem seja de apoiadores nossos, de pessoas que participaram do nosso grupo e dessas discussões, e também de qualquer outro tipo de pessoa. A gente tem que saber que hoje a gente está no século XXI, a gente está em 2020, e na nossa democracia, na nossa sociedade, a gente não tem mais espaço para isso. Né? Então, a gente só acha esse fato lamentável. Temos um grande problema aí, né? Porque a gente tem uma transição, e uma transição com pandemia. A pandemia não acabou, né? A gente tem o risco aí de uma segunda onda que está vindo da Europa, então todo um medo em função da questão. Como é que vocês estão pensando isso? E aproveitar a questão da Renata aí, né?
as aulas estão online, né? Como é que vocês estão vendo essa questão da manutenção das aulas online ainda na vigência da pandemia? Bom, Luciano, questão da pandemia, a gente torce para que essa segunda onda que está na Europa, que está na América do Norte também, que ela não venha para o nosso país, para o Brasil, né? Que não chegue no estado de São Paulo, que não chegue em Batatais. A gente ainda nem saiu da primeira onda dessa pandemia, né? A gente está começando a se recuperar. A gente teve muitas questões de desemprego, essa questão de vulnerabilidade social que nós vamos enfrentar daqui para frente. E eu acredito que se vier essa segunda onda, não só o município de Batatais, desde o início, quando eu dei a primeira entrevista falando a questão da pandemia, Luciano, as pessoas me perguntavam, você acha que Batatais estava preparado para a pandemia? Eu falei assim, Batatais não estava preparado, o estado de São Paulo não estava preparado, o Brasil, o mundo não estava preparado. Então, pegou todo mundo de surpresa, foi uma questão nova que os governos, que os municípios, eles tiveram que se virar através de políticas públicas da saúde, o enfrentamento de dificuldade, teve muito essa questão, a vida e a questão do emprego, né, que às vezes até se complementam. Então, foi um momento muito difícil para todos os governantes. Né? Então, nós torcemos para que essa segunda onda, ela não chegue no nosso país, que ela não chegue no estado de São Paulo e muito menos em Batatais. Mas a gente já tem que se preparar e trabalhar para isso. E nessa transição, aproveitar toda a experiência das pessoas que já estão trabalhando nessa questão da pandemia e aprender e adquirir um pouco de conhecimento para poder fazer com que a nossa cidade ela receba o melhor, tanto da Secretaria de Saúde, tanto das demais secretarias, dos membros do governo, tanto na questão da transição, Luciano, dos que já estão, como dos que podem chegar também nessa montagem de governo. Então, nosso objetivo, Luciano, tem que ser sempre pensar na cidade e pensar nas pessoas. Como você mesmo ressaltou, a transição já é um momento complicado de governo, né? Ainda mais agora, com pandemia e um período muito curto de transição. Então a gente tem que estar muito afinado, a gente tem que falar a mesma língua para que a população não seja prejudicada. E eu acredito que o objetivo tanto nosso como do governo atual é que essa transição seja realizada de maneira super tranquila, que a gente possa ter acesso aos dados. E para que a gente fala ter acesso aos dados? Para a gente ter uma facilidade na tomada de decisão. Né? O nosso objetivo é que a tomada de decisão seja feita de maneira rápida, de maneira serena, com sabedoria e, acima de tudo, que os recursos sejam empregados de maneira eficiente. Né? Então, a gente precisa de ter dados para poder tomar as decisões. E esse é o nosso objetivo, fazer uma transição super tranquila e focar no futuro. Né? A gente tem que pensar que todos os governantes que passaram pelo poder, seja na Câmara Municipal, seja no Poder Executivo, todo mundo colaborou com a nossa cidade na medida do possível, todo mundo acerta e todo mundo erra. E não vai ser diferente com a gente. O importante é não errar por omissão. Né? A gente tem que ter ação, tem que fazer o que a gente acredita, tem que pensar na nossa cidade, na questão da saúde pública, geração de emprego, desenvolvimento econômico e também nas pessoas. O foco são as pessoas. Eu acredito que o nosso governo, então o governo atual também, deve ter esse foco nas pessoas e fazer uma transição tranquila. Perfeito. E muita gente interagindo com a gente aqui, né? Vamos passando os recadinhos. Já vi se a gente não conseguir interagir com todos, né? A gente sempre faz o procedimento padrão, né? Eu colo todas as perguntas aqui no Word e depois mando para os participantes, para pelo menos terem aí a noção das ações tocadas. Adriana Fidelis parabenizando pela vitória, torce muito por vocês. O Baldo mandando um grande abraço a vocês, desejando sucesso na futura administração. O Carlos, né, colocando aí um desafio, que é um desafio histórico da cidade, que é o problema da água, né? E acredita que seja uma das primeiras questões problemáticas aí que vocês vão ter que enfrentar no governo. Com certeza, Luciano. A gente tem a questão da água, é um dos problemas que nós vamos enfrentar no nosso município, né? E a gente costuma dizer que a vida é como a política. A gente não resolve todos os problemas ou tem todas as realizações e conquistas do dia para a noite. Né? É tudo a médio e longo prazo. Foi engraçado um dia que a gente estava numa empresa e uma pessoa questionou, falou assim, a partir do ano que vem não vai faltar água? A gente falou assim, claro que vai faltar, o ano que vem vai faltar, no outro provavelmente vai faltar, no outro também. Só que a gente tem que dar um pontapé inicial de investimento nas redes, nas adutoras, na perfuração de poços, questão de armazenamento e a médio e longo prazo a gente sanando todo esse problema que nós temos no nosso município. E também, Luciano, eu queria aqui também, como eu já disse no bloco anterior, sobre a questão de todas as mensagens que a gente recebeu nesses 2 dias, né? Que tem quase 700 no WhatsApp, milhares aí no Facebook, Instagram,
e também ligações. Eu queria já de pronto também, Luciano, agradecer todos os nossos candidatos a vereador que contribuíram com a gente nessa campanha, né, ao longo dessa jornada, dessa caminhada, que acreditaram e acreditam no nosso projeto. Né? Eu já estou ligando para todo mundo. Falta ligar para muitas pessoas ainda, mas eu vou fazer questão de agradecer um por um, ou pelo telefone, ou pessoalmente, por participarem dessa jornada e acreditarem que nós temos a competência necessária e a qualificação para poder fazer de Batatais uma cidade melhor para todos nós. Gabriel Trentin, parabenizando pela entrevista e também a vocês aí, desejando sucesso nos próximos 4 anos. E o Alexandre Taconelli também dizendo que foi um prazer fazer parte da campanha e estar junto na vitória. Agradecer aos dois. Os dois não foram candidatos a nada e participaram da campanha desde o começo de tudo e sempre com o pé no chão, sempre nos pondo para frente. Então, agradecer o Gabriel, o Léo Taconelli e tantos outros, né, que participaram e que esteve sempre junto da gente. E o sentimento de gratidão nosso é muito grande por todos vocês. Estão jogando perguntas para o outro aqui, tá certo? Mas como vocês falaram na campanha que são 2 prefeitos, o Ricardinho vai ter que dividir a função. Está gravado isso, agora vai ter que aguentar. Ele esqueceu que eu fiquei em primeiro bloco sozinho. Luciano, eu concordo plenamente, viu? O doutor Ricardinho está animado. Às vezes a gente brinca assim, você responde agora, não, você responde agora. Eu acredito que na gestão pública tem que ser bem assim, Luciano. A gente tem que colocar o interesse público acima de qualquer tipo de interesse pessoal. A gente tem que pensar que as ações e os projetos têm que ser voltados para a comunidade, para a sociedade em geral, principalmente para quem mais precisa, né? E a gente tem que esquecer o eu. Né? Eu penso assim, eu acredito. Não, mas peraí, o que a sociedade deseja? O que a situação, o que a população quer? Né? Quais são as políticas públicas que são importantes serem implementadas, independente da minha vontade pessoal? O que é necessário? Quais são os programas que nós temos que implementar? Independente da minha vontade pessoal, da vontade pessoal do Dr. Ricardinho ou de outras pessoas, né? Porque às vezes a gente encontra algumas pessoas que estão contrariadas com algumas ações de gestão ou algumas políticas públicas, mas elas não estão pensando no todo, não estão pensando na comunidade, na sociedade em geral, e sim no pessoal, na questão pessoal. O que aquela ação, o que aquele programa ou projeto poderia beneficiar aquela pessoa de forma pessoal. E desde o início da nossa campanha, Luciano, eu acho que uma coisa muito bacana, e a gente sempre deixou muito claro isso, é que nós não teríamos nomes para secretariado, para composição de governo, que primeiro a gente tinha que apresentar as nossas propostas, os nossos projetos para a sociedade escolher. A sociedade escolhendo como fez, a partir de agora a gente vai pensar na transição e depois pensar nesses nomes, que serão nomes técnicos, de pessoas qualificadas e competentes para poder prestar o melhor serviço público possível para toda a nossa população. Né? Hoje a gente teve uma pergunta a respeito disso também, a pessoa falou assim, mas qual que é o secretariado? Eu falei, gente, a gente ainda não decidiu, vamos pensar na transição agora essa semana, como é que vai ser, como que a gente vai fazer todo esse processo, e aí a gente vai começar a destacar alguns nomes de pessoas que têm a qualificação necessária. Podemos pensar do próprio funcionalismo público, podemos trazer outras pessoas que têm essa capacidade técnica, mas o importante é isso, é estarem comprometidos com a nossa cidade e com a gestão qualificativa de todos os projetos que a nossa cidade pretende apresentar para a nossa população. Perfeito. A Rita Estela parabenizando os dois, especialmente ao Dr. Ricardinho, que é meu médico querido, que Deus encaminhe o trabalho dos dois. E aí eu aproveito a pergunta da Márcia, né? Como é que o médico vai ficar agora na prefeitura, né? Tem gente preocupada que não quer ficar sem o médico. Obrigado, Rita. E a outra é a Márcia. Obrigado, Márcia, pela ligação. Essa foi uma preocupação que eu tive com relação à medicina antes de aceitar esse desafio de ser candidato a vice-prefeito. Eu cheguei a conversar com conselheiros do Tribunal de Contas, de se eu poderia atuar na saúde pública, mesmo sendo médico, a questão de também se eu precisaria afastar para poder participar da campanha, né? Houve uma tentativa de impugnação e a justiça entendeu que eu fiz tudo corretamente, porque eu fui atrás antes para saber. E realmente, eu como vice-prefeito, eu posso trabalhar na saúde pública. Eu posso continuar fazendo minhas pequenas cirurgias, eu posso continuar operando pacientes do SUS, não tem problema nenhum. Como prefeito, eu não poderia. Eu teria que afastar do SUS, da saúde pública, para ser prefeito. Como vice-prefeito, eu posso conciliar, né? Então, até teve algumas
pessoas, às vezes de outro, com certeza de adversários políticos, que a gente estava comentando, mas eleitores de outros que colocaram, eu falando que para prefeito atrapalharia o meu trabalho, e realmente, para prefeito eu não poderia atender as pessoas, como vice-prefeito eu posso atender. Então são questões que acabaram, mas que as pessoas entenderam. Editaram um vídeo falando que Batatais já cresceu muito, e aí parava. Como se eu não quisesse que Batatais crescesse mais. Estava dizendo que cresceu muito, temos 74 bairros, que precisamos de agora fazer toda a infraestrutura, melhorar essas questões, mas aí coloca só um trechinho. Eu ouvi até uma voz do Lula, que era uma voz igualzinha, não sei se você ouviu, eu vou te mandar isso. Uma voz do Lula falando, Ricardinho, meu companheiro. Então são coisas que aconteceu que a gente acaba até brincando, porque sabe que é uma brincadeira, mas que iam aparecendo, mas nada que baixasse o nível, foi uma campanha de alto nível, graças a Deus. Ô, Luciano, para complementar o doutor Ricardinho, né, às vezes a gente fala, às vezes é a paixão, o envolvimento, a emoção de algumas pessoas no processo eleitoral, na campanha política, né? Aí o pessoal mandou alguns áudios, às vezes as pessoas acham, vamos desestabilizar, né? E a gente dava risada, né, doutor? A gente dava risada dessas questões, às vezes dessa questão simples, o doutor Ricardinho falou assim, Batatais já cresceu demais. Eu me recordo que ele deu essa entrevista no cenário político, e daí ele dizia, Batatais cresceu demais em questão de bairros, agora a gente precisa o quê? Desenvolvimento econômico, melhorar a questão da água, trazer qualidade de vida para a população, né? Mas isso é uma coisa que acontece nos bastidores aí, não das campanhas, mas às vezes de pessoas que estão no calor da emoção, naquele momento, torcendo por um lado ou por outro, né? Mas o importante é que às vezes a gente acha engraçado e acaba dando risada sobre essas questões. E nessa campanha aí eu estava vendo tem uma página de Franca, né? Que chama Estagiário da Franca, né? E eles fizeram uns memes, né, com todos os candidatos a prefeito, como se fosse uma cartinha de sedução, né, com uma frase característica de cada candidato. E o negócio ficou tão interessante que alguns candidatos usaram, né, na sua página, né? Então a candidata a prefeita de lá do PSOL, né, como tem aquela história do Boulos, muito na história da invasão de propriedades, né, e tal. Aí estava algo assim, né? Me chame de propriedade improdutiva e invada meu coração, né? Então, umas brincadeiras assim, que muitos candidatos até aderiram, né? Brincaram Sim. com a situação, porque a coisa do meme hoje virou uma febre, né? Virou uma... Eu achei um barato, eu não sei se você viu no Facebook, um rapaz pegou todos os santinhos, os panfletos que jogaram na casa dele, no alpendre da casa dele, falou assim, tá bom, candidatos, se vocês vão sujar minha casa, eu vou passar meu tempo com a minha bique. E começou a pintou os candidatos, tudo. Bigodinho, não sei o que, e postou no Facebook. Eu achei um sarro, achei criativo o rapaz. Né? Sem dúvida. Mais um batalhão de gente aqui, vamos lá. Felipe, parabenizando vocês pela vitória e perguntando se vocês pretendem dar continuidade ao projeto da implantação do Parque Linear do Córrego das Araras. Né? A gente tem a primeira fase lá da Washington Luiz até o lago e se vocês pensam em seguir com a obra. Não, com certeza. Tem a questão dos recursos do DAD, né, que são os recursos que estão sendo destinados para poder realizar essa obra. A princípio, me parece, você pode até me corrigir ou nos orientar, Luciano, que tinha esse primeiro projeto voltado para dar continuidade ao parque, mas preferiu-se nesse momento agora terminar essa parte de cima da avenida para depois dar continuidade, né? Então, o nosso objetivo é prestar esse serviço para a população e dar continuidade nesses bons projetos. Perfeito. Né? O esclarecimento aí, né? O projeto era da parte de baixo, mas no projeto inicial que foi feito, não foi feito o custo da calha do córrego, ou seja, aquela parte de concreto lateral ali, e aí o recurso não ia dar para fazer a concretização disso. Por isso optou-se pela parte de cima para não perder o recurso. Tem uma sobra ainda de recursos lá da ação do lago, mas que já foi aberta a licitação mais de uma vez, né, e não apareceu empresas, mas o recurso já existe, aí sim para fazer só o calçamento do lago até o que a gente chama lá de bicão. Né? Então, mais uma etapa, tem recurso já garantido, disponível,
para essa outra fase. Luciano, é por isso até que é importante a questão da transição. Sim. Da transição para a gente poder tomar conhecimento de todos os atos, todas essas ações que já estão em andamento, que já estão sendo realizadas, para a gente poder dar continuidade. A gente costuma dizer o seguinte, como a gente já disse aqui também em todos os programas que nós vamos, tudo que for bom para o município, a gente tem que dar continuidade, tem que aumentar, tem que implementar algumas questões e dar andamento. A gente tem que focar na cidade e nas pessoas. Perfeito. Ângela Capato, parabenizando aí a vocês, em especial, né, ao Ricardinho, que tanto os ajudou em um momento de tristeza, de uma grande perda, e pede uma atenção dos dois no Parque das Nascentes. Muito obrigado mesmo pela ligação. E com certeza, o Parque das Nascentes é um outro cartão postal de tantos da nossa cidade, né? E vamos ter uma atenção especial, sim. Uma batelada de participações, nós já pedimos desculpa se não conseguirmos, né, repassar todas as perguntas e os recadinhos, porque a gente está tentando fazer na ordem de chegada, mas depois eu repasso todos aí aos candidatos. Adriana Fidelis parabenizando aos dois pela vitória, torce muito por vocês. Maria Amélia mandando um abraço aos dois, parabenizando pela coragem, dizendo que tudo dará certo. A professora Márcia Olinda, parabenizando pela vitória, se sentiu muito honrada em participar desse momento democrático. A Cirlei, parabenizando também, e também pedindo atenção ao Parque das Nascentes. A Júlio, da equipe do Posto São Paulo 3, parabenizando pela vitória. Rosa Piscinato diz que ficou muito feliz com a vitória, torceu muito por vocês, está mandando um grande abraço. Você viu que eu fiz na velocidade, muda a mumuzela aqui, né, para tentar atender todo mundo aí nos pedidos. A Lenice também agradecendo a Deus pela campanha que realizaram. Ela está preocupada aí justamente com o cuidado com o Covid-19, né, principalmente com relação das pessoas que afrouxaram os cuidados agora no uso de máscara e etc. E a atenção especial nisso na transição da gestão. Ricardinho, a gente já falava disso, mas é um foco mesmo. Seu pai sempre foi um grande defensor diário na internet lá, né? Acho que o pessoal acompanhava a live da Luciana e as postagens do Ricardo que estavam... aí que está a diferença, né? Mesmo sendo a oposição, vamos dizer assim, né? O discurso nesse sentido estava afinado. Nesse sentido valia mais a ciência, né, Exato. Luciano? E realmente, nós não podemos afrouxar, porque o vírus está aí circulando, né? A questão da transição, nós já fomos convidados, até agradecer, convidados pela Márcia, que é presidente do Conselho de Saúde, pela própria Luciana, secretária, para comparecer na terça-feira que vem na reunião do Conselho de Saúde, já para discutir as ações do ambulatório Covid, as ações que vão ser feitas com relação ao Covid-19, isso daí já vai fazer parte desse processo de transição. Então, nós vamos elaborar as saúdes públicas de acordo com a ciência e sempre no sentido de proteger nossa população. A nossa cidade teve a ala Covid no momento que precisou ter, ainda tem alguns leitos. Ninguém em Batatais ficou sem assistência, ficou sem respirador, igual que era aquele temor que havia no começo. Então, assim, nós tivemos os casos cuidados e controlados. A secretária também sempre se posicionou, fazendo as lives, o meu pai também. Agradecer demais e o orgulho de termos o Dr. Dimas na frente, na linha de frente dessa questão até da vacina, e que representa uma grande esperança para nós. Então, nós vamos trabalhar realmente, continuar o trabalho que sempre foi desenvolvido aí e sempre obedecendo à ciência. Perfeito. Newton, né, perguntando se no governo de vocês será possível a vinda de grandes mercados para a cidade. Bom, Newton, essa é uma questão que as pessoas sempre perguntam para a gente, né, Luciano? Às vezes acham que a gestão pública ou algumas outras forças impedem a vinda de, às vezes, talvez grandes empresas, grandes supermercados, no caso. Eu tenho até uma resposta que eu costumo dar para o pessoal que me questiona justamente a respeito do supermercado, que eu tenho uma amizade muito grande com o pessoal do Savenhago, né? E na época, lá atrás, aquela área dos bairros CML, toda aquela área era do grupo Savenhago, né? E eles tinham lá uma área muito grande para poder construir o mercado. Só que essas empresas, elas fazem pesquisa de mercado, elas têm toda uma inteligência para poder se instalar em determinados municípios, né? E o que ele me disse foi o seguinte,
que em Batatais nós temos algumas redes já consolidadas, né? São redes de supermercados grandes, consolidadas, e que a concorrência, até para as grandes empresas de fora, seria uma concorrência que dificultaria a arrecadação e a atingir as metas que o grupo deles determinam, né? A gente tem alguns exemplos de uma outra rede de fora também, que ela está em Batatais, mas ela passa às vezes por dificuldades, ela sempre está num local, muda para outro, migra para outro local, né? Justamente por isso. E nessa pesquisa de mercado, ele me disse que o batataense, ele tem uma cultura de que quem compra em determinado supermercado vai comprar lá, independente de preço. Quem compra no outro mercado também vai comprar lá. E nós temos o pessoal da zona rural, que hoje nós temos praticamente 6.000 pessoas, quase 7.000 pessoas residentes na zona rural, que eles compram nos mercados de bairro geralmente, e que esses mercados eles fazem as entregas na zona rural, né? E essas grandes redes, eles teriam que, para vir para cá, se adaptar a essa realidade, e isso aumentaria muito o custo deles. E a concorrência, eles não conseguiriam entrar nessa concorrência com essas grandes redes que nós já temos no município, né? Mas, de qualquer forma, o nosso objetivo é fortalecer todas as empresas de todos os setores da nossa cidade, para que elas possam crescer, que elas possam construir os seus locais próprios, possam gerar emprego, aumentar a renda de toda a nossa população e também abrir as portas do nosso município para trazer grandes empresas para poder gerar mais empregos e renda no nosso município. É um grande desafio, nós sabemos disso, mas nós vamos trabalhar incansavelmente, incessantemente, para que a gente possa realizar mais esse sonho, que não é só meu nem do Ricardinho, mas de toda a população de Batatais. E a gente acaba vendo, muitas vezes, uns discursos recorrentes na cidade, né? Esse é um, né? Por que não vem grandes redes para a cidade, etc. Eu acho que a sua fala é pontual nisso, né? A gente não vem porque a gente tem uma concorrência forte das redes locais, né? Que fazem um trabalho e um preço bom, né? Eu me lembro que na minha época de faculdade, né? Minha mãe às vezes ia para Bauru, né? Ficar uns dias lá comigo e ela ficava horrorizada com os preços do mercado lá, né? Ela foi uma primeira vez, na segunda ela foi com uma mala gigante. Eu falei, o que é isso? Ela falou, não, eu fiz a compra em Batatais e trouxe para cá, né? Você não vai comprar mais nesses mercados aqui não, né? Justamente porque a gente não tem esse parâmetro, né? E é isso, né? Olha, a gente tem uma rede grande aqui, né? Aí a pergunta que eu faço muitas vezes a algumas pessoas é, você foi comprar na rede grande que está instalada na cidade? Ou você continua na rotina? E a gente tem que começar a acender vela para o santo de casa, né? Se tem uma coisa na cultura de vira-lata do brasileiro e também do batataense, é essa de achar que o de fora é melhor do que o de dentro, né? Que é gente que investe, que gera emprego aqui, que o imposto fica aqui, né? Que tem investimentos também de entorno, de infraestrutura, porque quando se instala um mercado novo, a gente sempre pensa no dono e no lucro que ele está tendo. Mas a gente não sabe que fez estudo de impacto de vizinhança, que às vezes ele por conta própria teve que asfaltar uma rua de entorno, levar uma estrutura de uma adutora ou de algum implemento para que aquela obra fosse realizada, né? Então a gente tem que começar a valorizar o nosso, né? Hoje a gente tem aí, né, o distrito industrial que falta várias estruturas para ser implementado, mas com 90% de empresas daqui, né? Por quê? Porque o pessoal quer crescer, né? Quer se desenvolver aqui, e poucas de fora que vieram, a gente ainda fica na dúvida desse implemento, né? Se é mais em função do que o terreno é barato e que eu quero especular, ou se de fato vai trazer isso. E se a gente parar para pensar o volume de empregos que a cidade gera hoje, gera muito em virtude do empresário batataense que investiu, que aplicou e que luta há décadas para crescer. Luciano, outra questão importante também é que a gente não vai conseguir fortalecer o nosso empreendedor, o nosso empresário e nem atrair novas empresas se a gente também não tiver mão de obra qualificada no nosso município. Então a gente tem que começar a ter um programa, ter um projeto, ter ações e políticas públicas voltadas para a qualificação profissional, para a gente qualificar as pessoas que aqui vivem, para a gente poder gerar, além de oportunidades de novos empregos, essa mão de obra qualificada para a indústria, para o comércio, para a prestação de serviço e também para assim atrair novos investimentos no nosso município. Sem dúvida. Interessante pontuar também que a cidade tem recebido mais redes. É que a gente às vezes, como é pingadinho, a gente não observa, né? Mas a gente tinha uma grande loja aí de varejo, equipamentos que fechou, ficou vários anos fora da cidade, que voltou, né? A gente não tinha redes fast food de alimentação, entrou uma na cidade, né? A gente não tinha uma loja de departamento e uma
se instalou também na cidade. E são todas empresas que fazem pesquisa de mercado, né? Olha, se não tiver potencial, não entra. Né? Exatamente. O setor que vai ser investido, o empreendedor que vai investir no município, ele com absoluta certeza, e ainda mais quanto maior for a rede, mais vai realizar esse trabalho de inteligência, de pesquisa, de foco na realidade do município. E se ele identificar que ele pode correr algum tipo de risco de não cumprir, não bater suas metas, com absoluta certeza, dependendo do seu ramo, ele não vai se instalar no nosso município. Como você mesmo disse, a gente tem outros setores do varejo que se instalaram em Batatais, porque na pesquisa de mercado deles, eles identificaram que era possível se estabelecer e crescer em Batatais. Perfeito. A Neuza coaduna com isso, né? Diz que não é possível trazer mais mercados para a cidade, que a concorrência é muito importante, né? Nivaldo, perguntando no que vocês pensam para a Guarda Municipal. Bom, a Guarda Municipal, eu acredito que é o maior braço de segurança pública do município, é a nossa Guarda Municipal. Nós temos a Guarda Municipal como a fonte essencial de proteção da nossa cidade, porque ela é intimamente, diretamente ligada ao município. Então a gente tem que, não só na questão da Guarda Municipal, mas em relação ao servidor público em geral, a gente tem que valorizar o servidor também dando as condições necessárias para que a prestação de serviço público seja de qualidade para a nossa população. Então nosso objetivo com a Guarda Municipal é sempre estar fortalecendo a Guarda Municipal, ter esse diálogo com os guardas para a gente saber realmente quais são as necessidades que a Guarda tem, quais são as reivindicações da Guarda, para a gente poder cumprir com a expectativa tanto do nosso servidor público municipal, nesse caso o guarda municipal, quanto da população. Então, o investimento em capacitação, em equipamento, é de fundamental importância e nós pretendemos realmente cumprir e seguir nessa linha. Fábio da Nutrimix, parabenizando pela linda campanha, que vocês façam um ótimo governo. Franciana, Antônio e Eliel, Franciaca, pelo que está aqui, né, do Antônio Romagnoli, desejam sucesso ao governo de vocês. E a Sandra sugerindo aí para o doutor Ricardinho, talvez uma UPA infantil, né? Vocês falaram aí da UTI infantil, né? Como é que vocês pensam a questão da saúde infantil, Ricardinho? Agradecer as ligações e parabenizar o Fábio também pela campanha belíssima que fez também. Com relação à UPA, a gente pensa que seria bom ter pediatras atendendo também, né? Não precisa ter uma unidade só de criança, porque a estrutura física é a mesma, né? Mas, assim, a gente tem no nosso programa de governo a citação de que vamos tentar viabilizar a presença de especialistas na UPA atendendo. Então, o pediatra atendendo só as crianças, o cirurgião atendendo os traumas, e os abdômen agudos, os pacientes cirúrgicos, e o clínico geral atendendo os demais pacientes. Isso não é fácil fazer, porque hoje em dia a presença de especialistas em plantão presencial é difícil conseguir, né? De 100% de médicos que formam, 30% apenas tem vaga em residências e especializações. Então nós temos escassez de especialistas. Mas, na medida do possível, existe uma empresa que contrata os médicos para trabalharem na UPA, a gente vai tentar equacionar isso aí e colocar um pediatra para atender as crianças. Não necessariamente uma UPA pediátrica, mas um pediatra para atender as crianças na UPA. Com relação ao UTI pediátrico ou neonatal, é um sonho porque muitas crianças, a demanda não é tão grande, mas existe essa demanda de nenês e crianças que às vezes estão em estado grave, precisam de uma UTI e tem que sair de Batatais e ir para Ribeirão ou Sertãozinho, onde tem UTI pediátrica ou neonatal. Se a gente tiver uma UTI nossa aqui, pediátrica, a gente consegue ficar com essas crianças em estados graves aqui, com seus pais, sua mãe, aqui na cidade, sem ter que viajar, e também a gente consegue colocar essas cidades da microrregião do Vale das Cachoeiras, quando tiverem casos de crianças graves, tem como drenar para cá. E isso poderia aumentar o movimento e fazer acontecer essa realidade. Eu penso que é viável, conversei com alguns pediatras aqui, com alguns obstetras,
isso pode estar atrelado a uma maternidade para poder aumentar o número de partos prematuros, de partos de risco, para poder fazer esses partos aqui, uma vez que vai ter a UTI se a criança nascer com algum tipo de gravidade. Então, isso é um sonho que eu penso que é viável e que nós vamos correr atrás para que isso se torne uma realidade. E a cidade tem essa tendência relacionada à saúde, né? A gente tem um dado, se eu não me engano, que é de 2016, que é a cidade em quarto lugar aí de atendimento regional, né? Ficava atrás de Ribeirão, Sertãozinho e Mococa, né? Quando a gente pensa na região metropolitana aí, mas como o dado é de 2016 e teve ampliação da hemodiálise, a UTI em ampliação e agora com oncologia, talvez a gente até ultrapasse isso. E a gente sabe que essa tendência da saúde regionalizada, ela traz recursos para o município, não só na saúde, como naquela pessoa que vem fazer o tratamento e que acaba abastecendo o veículo aqui, toma um cafezinho, etc., que é o que a gente chama de turismo de saúde, né? Não que a pessoa venha se divertir, mas ela vem fazer um tratamento. O Ministério do Turismo faz esse cômputo aí, né? Que as pessoas que saem, né? Barretos, né? Cresceu exponencialmente justamente em função do hospital, pelo turismo de saúde, fora a gama de profissionais. A gente tem profissionais médicos aqui que atendem mais gente de fora, né, do que aqui da cidade mesmo em seus consultórios. Batatais, Luciano, só te interromper, mas Batatais é uma cidade polo de referência que atende as 7 cidades do Vale das Cachoeiras. Cássia dos Coqueiros, Santo Antônio da Alegria, Altinópolis, Brodowski. Então, assim, isso se deve principalmente aos profissionais da saúde que atendem essas pessoas e atendem com excelência. Das cidades polo, Batatais é a única que ainda não tem uma UTI pediátrica para as crianças ficarem quando houver necessidade. A manutenção disso é caro, porque você precisa de um intensivista pediátrico de plantão, e não só o intensivista médico, mas o fisioterapeuta, e é tudo muito especializado, enfermeiro, técnico de enfermagem. Então a manutenção não é barata, mas eu penso que se a gente implantar e começar a receber pacientes de fora, isso pode se tornar uma realidade e pode até trazer recursos para o município. E nós vamos atrás disso. Sirim Franzoni parabenizando vocês pela vitória. Josefa e Celso Manfré também parabenizando pela vitória. Luciano, gostaria de saber, Juninho, se há projetos para melhorar o atendimento da Ciretran e está parabenizando pela vitória. Muito obrigado, Luciano. Essa é uma ótima pergunta que às vezes as pessoas questionavam, né? Você trabalhou no Detran e tal, eu tive na Superintendência Regional do Detran. Luciano, é bom a gente esclarecer para as pessoas, né? Infelizmente, Batatais não fazia parte da minha Superintendência Regional, né? Batatais pertence à Superintendência Regional de Franca do Detran. A minha regional pegava aqui Brodowski, Altinópolis, fazia todo esse entorno de Batatais, até lá em Santa Rosa de Viterbo, Monte Alto. E nesse momento, eu fiquei 2 anos na superintendência do Detran, junto com toda a nossa equipe lá do Detran, nós conseguimos modernizar na nossa regional 14 unidades para fazer o atendimento mais humanizado, um atendimento que tem aquele cuidado padrão poupa-tempo, né? E a Ciretran de Batatais, a gente recebe muitas reclamações sobre a questão do atendimento, questão de prazo. Então, uma questão que, inclusive, hoje, pela manhã, eu já conversei com o superintendente regional de Franca, que é o Cássio, e falei justamente sobre essa questão. Além disso, nós temos já uma conversa com o pessoal do Detran e da Prodesp, que é a responsável pelo programa do Poupa Tempo, né? E algumas pessoas, quando eu estive lá em São Paulo, pedi para fazer uma parceria com o nosso município, algumas pessoas ficaram em dúvida, mas Poupa Tempo em Batatais pode, é viável, seria possível? Né? É óbvio que um Poupa Tempo em Batatais não vai ser o tamanho do Poupa Tempo de Ribeirão Preto ou de Franca, vai ser de acordo com a realidade e com a necessidade da nossa cidade, do nosso município e das pessoas que aqui residem. E enquanto a isso, Luciano, algumas pessoas disseram o seguinte, não é possível porque é só em cidades de mais de 100 mil habitantes, ou não é possível porque a gente está entre Ribeirão Preto, que tem Poupa Tempo, e Franca, que tem Poupa Tempo, né? E essa não é a realidade. Desde o começo do ano passado, o governo do estado de São Paulo ele tem um projeto de ampliação do programa Poupa Tempo, né? E nessa ampliação ele está focando em cidades menores de 70 mil habitantes. Eu posso citar aqui Dracena, que tem 45 mil habitantes e tem Poupa Tempo. Nós temos mais 16 cidades menores que Batatais e já tem Poupa Tempo.
E o objetivo do governo do estado de São Paulo é que até o final de 2022, mais 50 unidades do Poupa Tempo sejam instaladas nesse novo programa em cidades menores de 70 mil habitantes. Então é possível, nós já estamos correndo atrás tanto do Detran quanto da Prodesp, que é a responsável pela implementação desse sistema e desse programa, para que Batatais possa sim ter uma unidade do Poupa Tempo e onde a gente pode até agregar serviços do município para que a população seja bem atendida. Maravilha. A Sofia, fotógrafa, mandando abraço, dizendo que tem muito carinho por vocês. A Rubens Taconelli também mandando abraço e parabenizando, falando aí do destaque ao cuidado de nossa cidade. A Odaleia e família mandando abraço aos dois e parabenizando pela vitória. E a Islene, né, educadora de creche, e ela está preocupada aí na transição, né, porque agora começa a haver a atribuição de dezembro, né, e pergunta como interfere isso aí nessas atribuições. É uma questão recorrente, né? Não só da questão da educação também, mas nós temos vários serviços que são contínuos no município, né? Então, por isso que a gente ressalta novamente a importância dessa transição, para que a gente possa fazer da melhor maneira possível, para não ter nenhum impacto brusco e para que a gente possa continuar, Islene, prestando esse serviço de qualidade para a nossa população, principalmente para as nossas crianças, né? A gente vê a questão da creche, nós temos uma demanda das educadoras, nós estivemos com algumas delas falando sobre essas questões, existem algumas questões jurídicas, alguns embates, tanto com o município, mas que a gente vai estar disponível e disposto a conversar sobre todas as questões, ter esse diálogo necessário. A gente sabe que a gente não vai resolver tudo do dia para a noite, mas a gente vai buscar, da melhor maneira possível, complementar tanto o interesse das educadoras, o interesse dos demais servidores públicos e também o interesse da população, que essa prestação de serviço público na creche também com a qualidade que a nossa população precisa e merece. E a questão das atribuições, com absoluta certeza, hoje nós temos o Vitor, que é um secretário diferenciado, que todo mundo ressalta a competência que ele tem, a dedicação e o carinho com a questão da área da educação. Então nós vamos fazer uma transição com certeza absoluta, que não vai impactar de forma brusca, eu acredito que de nenhuma forma, a questão principalmente relacionada à educação e às creches. Paulinho pergunta se logo no início do mandato vocês pretendem realizar concurso público. Bom, Paulinho, a gente tem algumas legislações que devem ser cumpridas, né? A gente tem até uma legislação federal que, pela questão do Covid e por outras questões de saúde pública, enfim, e de dificuldade da arrecadação que os municípios estão encontrando, que a legislação federal ela impede não só a realização de alguns concursos públicos, mas também o reajuste salarial. Então, a gente tem que estudar de acordo com a legislação, de acordo com as necessidades da gestão municipal, de cada carreira, se há essa necessidade e quando será possível, de acordo com a legislação federal, realizar talvez um concurso público ou até a gente poder discutir a questão de reajuste salarial dos nossos servidores. Perfeito. Para encerrarmos, Ricardinho, aí você tem o seu tempo disponível, né, para os agradecimentos, para as suas considerações finais aqui no programa. Já abriu o cronômetro aí? Já abriu o cronômetro aqui. Peraí, deu problema no cronômetro, vamos voltar aqui de novo. Esse cronômetro era difícil. Fique à vontade. Quero agradecer demais a Deus, a minha família, a população de Batatais, aos empresários que nos receberam, às pessoas que a gente reuniu, aos adversários políticos que mantiveram uma campanha de altíssimo nível, à imprensa de Batatais, que foi sempre muito democrática e abriu espaço igualitário para todos. Agradecer ao prefeito Zé Luiz na sua entrevista, que se colocou à disposição e colocou todos os setores da prefeitura abertos para uma boa transição para o nosso governo. Chamar todas as pessoas, porque agora a eleição acabou, agora o momento é de união, o momento é de torcer para que essa administração que vai começar no ano que vem, que no caso a nossa administração seja boa para o nosso povo, que daqui 4 anos, como o Juninho disse hoje, se Deus quiser as pessoas vão falar, valeu a pena votar em vocês. Nós tivemos quase 16 mil votos, o senso de responsabilidade, a gratidão, a alegria, mas o senso de responsabilidade e vontade de trabalhar é muito grande. Nós vamos ter um período pós-pandemia, um período bem
grave financeiramente falando, todos sabem disso. Então é hora de unir forças, é hora de torcer por nossa cidade, é hora da gente sentar, todo mundo que quer o bem da nossa população, todo mundo que tem como servir a nossa população, da gente sentar, discutir os problemas, tentar resolvê-los, tentar fazer da nossa cidade sempre a melhor possível. Agradeço demais todas as pessoas que confiaram no nosso nome, que depositaram o voto. Agradeço todas essas pessoas e contem comigo sempre, com o meu trabalho, com a minha seriedade, e sempre nós vamos ter um governo transparente, sério, responsável e que vai estar sempre falando para vocês o que dá para fazer, o que não dá, não deu e não deu por causa disso. E é isso que a gente tem que fazer durante esses 4 anos. Muito obrigado. Juninho, espaço aberto aí para suas considerações finais. A gente agradece imensamente a presença aqui nesse espaço democrático que é o Educador Entrevista para participação, deixando já aí o espaço aberto, né, para outras participações. Bom, o doutor Ricardinho usou todas as palavras que nós tínhamos, o doutor usou tudo, né? Mas eu quero mais uma vez, Luciano, novamente agradecer a Deus, que é o nosso Criador, que é a razão que nós estamos hoje aqui nesse momento discutindo sobre a nossa cidade, a minha família, ao doutor Ricardinho, a toda a população de Batatais que acreditou no nosso projeto, que acredita que as nossas ações serão benéficas para melhorar a qualidade de vida da nossa cidade, das pessoas que aqui vivem. Nós vamos trabalhar muito, a gente vai se comprometer, a gente vai se dedicar, e como a gente vem dizendo, a eleição já passou, a eleição acabou, e daqui para frente a gente tem que se unir para transformar a nossa cidade na melhor cidade do mundo, né? A gente, independente de partido político, independente de qualquer outro senão, o nosso objetivo é trabalhar muito, com muito empenho, muita dedicação, para que a nossa cidade, a nossa população seja beneficiada. Quero agradecer também todos os veículos de comunicação, em especial a Rádio e TV Educadora, pela oportunidade, pelo espaço democrático, pelas discussões e pela apresentação das nossas propostas, das nossas ações e dos nossos projetos para toda a nossa população. E também não podia deixar de faltar aqui mais uma vez, de deixar de agradecer todos os nossos candidatos a vereador, todos os vereadores eleitos. Eu acredito que daqui para frente a gente vai ter um momento de dificuldade, um momento de muita segurança na questão de investimentos dos recursos públicos. A gente vai ter que ter, como o doutor Ricardinho mesmo disse, muita responsabilidade, muita sabedoria, muito discernimento para que a nossa população, principalmente as pessoas mais vulneráveis, a população mais carente, seja realmente atendida pela Prefeitura Municipal. E o nosso objetivo é esse, fazer um governo, realizar um governo transparente, uma gestão aberta, participativa, para que as pessoas tenham um diálogo conosco e possam participar das grandes discussões do nosso município e também das decisões. Então fica aqui a minha gratidão e o nosso compromisso em fazer de Batatais uma cidade cada vez melhor. Contem sempre com o nosso apoio, com o nosso empenho, a nossa dedicação. Nós estaremos sempre de portas abertas e nós queremos governar junto com a população, porque a população de Batatais merece. Nós acreditamos que é possível fazer mais, que é possível fazer diferente, né? E que, acima de tudo, nós vamos resgatar essa alegria da população de Batatais, resgatar o ânimo que as pessoas tanto precisam. Nós estamos começando um novo ciclo e, sem sombra de dúvida, nós queremos trabalhar para que a gente possa cumprir com todas as expectativas criadas por toda essa renovação que a população sempre quis e sempre desejou. Contem sempre comigo, comprem sempre com o meu apoio, com o meu carinho, a minha dedicação. Estou sempre à disposição. Fiquem todos com Deus, um forte abraço.